varelajona71@gmail.com. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no Evangelho segundo São Mateus, primeiro livro do Antigo Testamento. Jesus, o Mestre da Justiça. Hoje continuaremos a leitura do segundo livrinho, a dinâmica do reino. O primeiro assunto, parte narrativa, os sinais do reino, no seu capítulo 9. Tem todos os seus, vamos ver quantos versículos aqui, 38 versículos, Exatamente, vamos para a leitura, Capítulo 9, do Evangelho segundo São Mateus. Primeiro tópico, o poder de perdoar. Jesus subiu numa barca, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Nisso, levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Então alguns doutores da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então disse Jesus ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Segundo tópico, justiça e misericórdia. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Terceiro tópico, Jesus provoca ruptura. Então os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: nós e os fariseus fizemos jejum. Repetindo, nós e os fariseus fazemos jejum. Por que os teus discípulos não fazem jejum? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remédio, repetindo, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Glória a Deus, aleluia, amém. Porque o remendo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em barris velhos, senão os barris se arrebentam, o vinho se derrama e os barris se perdem. Mas vinho novo se põe em barris novos, e assim os dois se conservam. Quarto tópico, Jesus é o Senhor da vida. Enquanto Jesus dizia essas coisas para eles, um chefe se aproximou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: minha filha acaba de morrer,
Mas, vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nesse momento chegou uma mulher que fazia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela foi por trás e tocou a barra da roupa de Jesus, porque pensava, ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. Jesus virou-se e, ao vê-la, disse, coragem, filha, sua fé curou você. E desde esse momento a mulher ficou curada. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão fazendo barulho. Então disse, retirem-se porque a menina não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. Então a menina se levantou e essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Quinto tópico: Jesus faz ver e falar. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, gritando, tem piedade de nós, filho de Davi. Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo, que aconteça conforme vocês acreditaram. E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou, tomem cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Quando já tinham saído, os 2 cegos levaram a Jesus. Quando já tinham saído os 2 cegos, levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Sexto tópico. Sexto tópico, não é? A origem da missão. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos ver aqui, capítulo 9, versículos 1 a 8, conforme nota em Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Só Mateus acrescenta na conclusão as palavras, por ter dado tal poder aos homens. Desse modo, o episódio se torna a apresentação do poder de perdoar que é entregue à comunidade da igreja, conforme Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 18. Versículos 9 a 13, conforme nota em Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Com a citação de Oséias 6, Mateus esclarece o sentido da missão de Jesus. A justiça do reino é inseparável da misericórdia.
versículos 14 a 17, conforme nota em Marcos 2, 18 a 22. Jesus veio substituir o sistema da lei, rigidamente seguido pelos fariseus. A justiça que vem da misericórdia abre as portas do reino para todos. Versículos 18 a 26, conforme nota em Marcos 5, 21 a 43. Versículos 27 a 34. A justiça do reino liberta os homens para o discernimento, ver, e expulsa a alienação, demônio, que impede de dizer a palavra que transforma a realidade. A justiça libertadora, porém, provoca a oposição daqueles que querem apossar-se da salvação para restringi-la a pequeno grupo de privilegiados. Versículo 35 a 38. Mateus apresenta um resumo da atividade de Jesus conforme 4, 23, mostrando a raiz da ação dele, nasce da visão da realidade que o leva a compadecer-se, isto é, a sentir junto com o povo cansado e abatido. O trabalho é grande e necessita de pessoas dispostas a continuar a obra de Jesus. A comunidade deve assumir a preocupação de levar a boa notícia do reino ao mundo inteiro, consciente da necessidade de trabalhadores disponíveis para essa missão divina. Glória a Deus, aleluia, amém. No próximo vídeo nós continuaremos a leitura do Evangelho segundo São Mateus, do seu capítulo 10. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.